estamos aqui com mais uma live da Escola da Advocacia Geral da União. Nosso convidado de hoje é o professor Marcelo Mazzola. Aguardando. Vamos aguardar o professor Marcelo Mazzola entrar. Agradeço o pessoal que está entrando para participar da nossa live de hoje. Ah, chegou! Te achei! Vamos ver se deu certo. Aguardando a Mazzola. Oi, Rita. Olá, querido. Oi, querida, tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Estou muito feliz de fazer essa live com você hoje. Também, cara. Uma série de lives aí que nós estamos realizando sobre temas do processo civil contemporâneo. Você está arrasando frente da Escola da AGU. Eu tenho acompanhado o seu trabalho. Aliás, já há algum tempo, né? Eu acompanho o seu trabalho. Quando a gente podia se encontrar em eventos, né? A gente volta e meia estava em Brasília, lá no STJ, em algum outro seminário. Enfim, já acompanho há algum tempo. Sei que você é super atuante, super diligente, está sempre criando coisas, sempre envolvido em mega projetos. Parabéns pelo seu engajamento acadêmico. É recíproco, né, Mazzola? A gente sempre se encontrou em eventos acadêmicos, né? É, exatamente. Então, é muito recíproca a nossa admiração. E o tema do seu livro é muito legal. Eu gosto muito do seu livro, gostei muito de ler. Que bom. Até vi que o Lívio tá aí. Lívio, você me inspirou, viu? Me inspirou a fazer essa live. Você vai ver que eu vou trazer aqui uns temas que você perguntou lá da live. Eu fiz uma live com a professora Cláudia Schwartz. Ótima, ela. Ela é muito boa muito. E, assim, são temas bem convergentes, sabe? Ela fala do gerenciamento de processos, mas sobre essa ótica da tutela jurisdicional colaborativa, cooperativa, né? Sobre essa ótica. Então, vai vir, assim, coroar essa série de lives que nós estamos fazendo aí. Olha os amigos aí já entrando. O Luiz, que também é um irmão, vai fazer uma live comigo lá na ESA nas próximas semanas. Grande Luiz Vale, também gosto muito dos trabalhos acadêmicos dele. Muito legal. Então, eu vou apresentar o professor Marcelo Mazzola, embora todos que estão aqui conheçam muito bem, mas a gente faz parte aqui do nosso protocolo, né, na Escola da Advocacia Geral da União. O Marcelo é doutorando, está terminando já o doutorado, né, Marcelo? Defendo em março de 2021. Sobre um tema muito legal depois, que vai render uma super live também. É mestre em Direito Processual pela UERJ, professor de Processo Civil da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, coordenador de Processo Civil da ESA do Rio de Janeiro, vice-presidente de Propriedade Intelectual do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Marcelo, então, como eu estava te dizendo, nós estamos assim acompanhando e trazendo para as lives os temas do processo civil contemporâneo. E agora, especialmente com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, a ideia de que o processo se torne mais cooperativo ganhou concretude, né? Ao prever expressamente que as partes devem cooperar entre si. O Código trouxe essa previsão expressa, né? Para que se obtenha em tempo razoável a decisão de mérito justa e efetiva. E o Código está permeado, né, do princípio da cooperação, ao prever a gestão compartilhada do processo, os negócios jurídicos processuais, o estímulo à utilização dos mecanismos consensuais de solução de litígios, adotando a conciliação e a mediação como instrumentos efetivos de pacificação social e diminuição da litigiosidade. Então, todas essas diretrizes
envolvem uma mudança cultural, uma mudança de mentalidade muito significativa, que eu até coloquei lá, né, quando estava divulgando a live, que é uma mudança paradigmática, realmente muito significativa, indicando, né, o caminho para o futuro do processo civil, desse novo modelo processual menos adversarial e mais dialógico entre os sujeitos processuais e o magistrado. E com uma influência maior das partes na construção da solução jurisdicional. Foi essa a sua ideia central a escrever sobre esse tema da tutela jurisdicional colaborativa? Com certeza, Rita. Primeiro, reiterar de novo o agradecimento da Escola da AGU, principalmente o carinho que você sempre tem comigo nesses eventos. Dizer que realmente a questão da ideia da cooperação, quando eu fui escrever minha dissertação de mestrado, eu percebi assim, que o processo, ainda que possa ser uma disputa, e é uma disputa, não há dúvidas que hajam interesses divergentes, é possível que haja uma convergência nas interações. Não nos interesses, nas interações, né? E aí eu comecei a pensar, falei, o que esse artigo 6º, que na verdade foi positivado no Código, a cooperação, mas já no CPC 73 já se falava muito em cooperação, mas é óbvio, sem uma norma expressa no Código, né? E quando você tem uma norma, é claro que a coisa tende a ganhar uma densidade normativa mais pujante, né? Então, quando eu pensei, eu falei assim, o que quer dizer isso? Que as partes têm que cooperar, o juiz tem que cooperar com as partes? Será que agora, enfim, é um abraço de amigos, vamos para o tribunal junto, vou te dar uma carona e a gente vai, enfim, vou te dar munição para você me atacar? O que é isso, né? Qual é a lógica por trás disso? E o tema, Rita, da cooperação é um tema muito grande. Saudar um amigo Marco Peixoto aí também, um querido irmão. O tema da cooperação, ele é um tema muito amplo, né? Quando você pensa em cooperação, a gente pode pensar na cooperação entre cortes internacionais. É muito comum, né? Convenção Americana de Direitos Humanos, uma corte americana dialogando com a corte europeia. Enfim, você pode pensar na cooperação entre juízes e árbitros, que é um tema muito novo, até o professor Fred, no livro dele, naquele livreto amarelo dele novo, de cooperação jurídica nacional, ele fala isso. Você pode pensar na cooperação judiciária mesmo, entre órgãos do internacional, né? Internacional, você pode pensar em cooperação internacional. E aí você pode pensar na cooperação sob o prisma do juiz com as partes, você pode pensar no prisma da cooperação das partes com o juiz e das partes entre si. Então é um tema realmente, se você tirar uma foto, uma visão panorâmica, ele é muito amplo, né? O que eu fiz na minha dissertação? Eu fiz um recorte. Eu falei, olha, eu quero tratar principalmente do dever de cooperação do juiz com as partes e dar uma pincelada do dever de cooperação das partes, né, entre si, né? E é um pouco disso que você falou, sabe? O processo que ainda que seja uma guerra civil, que seja civilizada, né? Ou seja, que as partes possam chegar ao resultado final, sim, mas com lealdade, com fair play processual, enfim, com um espírito de querer realmente construir um resultado mais próximo do justo possível, né? Sempre respeitando as suas diferenças, os seus interesses opostos, mas de uma maneira realmente com lealdade. Então, foi um pouco disso a minha ideia, a minha concepção da dissertação. Eu vou pegar esse gancho justamente, que foi assim o ponto que acho que pegou na live que eu fiz com a Cláudia, né? Como compatibilizar o processo que é adversarial, né, onde há o conflito de interesses, com essa postura que se espera das partes no modelo cooperativo e colaborativo. Eu aproveito para mencionar a recente citação que foi feita do seu livro no voto da ministra Nancy. Com certeza você viu, né, a reclamação 37521, porque ela trouxe o trecho do seu livro que realmente estava grifado, sabe, no meu livro. E eu falei, olha que legal, a ministra Nancy citou, né, no voto dela, bem o trecho assim, que tinha realmente me chamado a atenção no seu livro, que você fala sobre esse prisma, vou até ler o trechinho aqui, esse prisma das partes, diferentemente do que possa se pensar a colaboração, não representa um abraço fraterno de inimigos, mas sim uma aproximação leal e distanciada, com foco convergente, isso. Há uma confluência de interações, não de interesses. Como aí você até fala, né? Dessa forma, não se espera que uma parte forneça
munição a outra ou reconheça a providência do direito alheio, ou cometa o chamado sincericídio. Isso, obviamente, né, não faria muito sentido. Se fosse assim, o réu, vislumbrando a fragilidade da sua posição, cogitaria ficar revel ao invés de contestar a ação. Então, assim, eu achei muito, muito legal essa citação. A verdade é que o espírito do novo Código de Processo Civil é alçar a ética, a honestidade, as partes como estándares de conduta, facilitando a gestão pelo juiz e permitindo que se chegue à solução de mérito mais justa e efetiva. Em outras palavras, o que se preconiza é uma atuação proba e correta de todos os indivíduos na exposição dos fatos, na defesa dos seus direitos e na identificação das questões que reclamam a intervenção judicial, colaborando com o juiz para que o mérito seja resolvido em tempo razoável. Ela até faz mais citação, tá? Do seu livro aqui. Então, no seu livro, você fala que o processo pode ser visto, não pode mais ser visto, né, como um combate, uma disputa irracional entre os sujeitos processuais. Então, eu queria que você falasse justamente dessa visão do dever das partes de cooperar com o descobrimento da verdade, de agir com ética, né? Eu queria que você falasse justamente sobre isso, que é essa a real visão da cooperação. Legal. Rita, primeiro saudar também, estou vendo muitos amigos aqui, estou vendo a professora Lídice Maria, professor Henrique Mouta, a professora Natália Ribeiro, enfim, muita gente legal entrando aí, todas pessoas muito queridas, assim. Bom, em relação à sua pergunta, eu sou muito suspeito para falar da ministra Nancy, né, que eu sou, assim, eu adoro ela, eu sei que ela tem votos super polêmicos, tem até uma história muito engraçada, assim, eu escrevi um artigo com ela, né, em coautoria, sobre a reflexão de gênero no processo civil, né? Sim, eu até publiquei no meu story. E foi muito engraçado, né? Porque eu mandei uma mensagem para ela, não tinha, assim, intimidade com ela, não tinha relacionamento, assim, com ela. Eu falei, ministra, eu estou escrevendo um artigo sobre reflexões sobre a igualdade de gênero no processo civil, e eu pensei em uma mulher que gozasse de uma representatividade grande. E ela falou assim, tá aí, topei. Fiquei emocionada. Aí eu falei, bom, como é que a gente faz? Ela falou, não, manda para mim e a gente vai vendo. Aí eu mandei uma minuta, ela voltou, eu mandei de novo, enfim, consolidou. E aí foi muito bacana, porque depois que ela aceitou e publicou, eu mandei umas flores para ela, para o gabinete, né? Uhum. E assim, eu lembro até, acho que era uma orquídea, alguma coisa assim com um bilhete, obrigado pela gentileza. Cara, ela já respondeu uma mensagem à mão, super fofa, dizendo, olha, são coisas assim que me fazem, enfim, caminhar nessa minha trajetória acadêmica e tal. Então, cara, foi uma coisa que realmente, assim, eu sou muito grato por ela, assim, por tudo que ela faz no plano acadêmico, né? Em relação a essa... Deixa eu só te lembrar, o artigo foi publicado na semana do congresso que nós realizamos em Brasília, na Escola da AGU, em homenagem à ministra Nancy. Você lembra? Lembro. Eu falei, mas olha que coincidência legal! Saiu encaixou, né? Na semana do congresso, a publicação do artigo. Encaixou o timing perfeito, Mas, enfim, aí retomando, Rita, sobre essa recente citação da ministra Nancy, desse trecho que você leu, realmente, assim, esse caso era o caso concreto, né? Salvo engano, envolvia um exame de DNA, né? E aí houve uma decisão mandando fazer o DNA e os irmãos, que seriam os únicos que poderiam ajudar no DNA, e não estavam meio que colaborando. Estavam querendo se recusar a fazer o exame. Recusar e tal. E, obviamente, eles não eram partes, vamos dizer assim, originários da ação. Né? E a ministra Nancy falou, olha, gente, eu não posso chegar a um ponto em que não haja nenhuma medida para poder, ao mínimo, constranger o irmão a fazer esse DNA. E essa prova não existia. Esse processo tem que ter um resultado, tem que chegar a um desfecho. Né? Então... O que aconteceu? Ela usou exatamente o prisma da cooperação para falar o seguinte, olha, se todos aqueles que participam de algum modo do processo devem colaborar, né? E aí vai ser legal, mas eles não participavam. Sim, mas é igual o terceiro quando precisa exibir um documento. Está lá no 400 e tal, diz que ele até pode ser multado, se ele não for astrente, né? Incidir astrente sobre
a recusa dele. Então, ela fez a construção com base naquele artigo 1394, que a gente conhece bem, de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, juntou, fez um link com boa-fé e cooperação, dizendo, olha, se esse é o espírito, né, é que se todos, de algum modo, participem para construir um resultado justo, uma solução justa, eles sim têm que ser instados a colaborar para que a gente chegue ao resultado dessa prova, né? E aí, pegando um pouco o gancho da sua pergunta, que eu acho que foi uma pergunta muito boa, hoje a gente vê o seguinte, muita gente fala assim, que história é essa que as partes podem colaborar? E é óbvio que elas podem colaborar entre si. Claro que óbvio que elas querem chegar à vitória, né? Mas vou te dar um exemplo, que quem deu esse exemplo foi até o professor Fred, né? Veja que situação interessante. Era marido e mulher, ex-marido e ex-mulher litigando sobre bens, né? Era uma separação, estavam discutindo a partilha lá, no caso. E aí penhorou-se 50% do dinheiro num fundo de investimento, num daqueles fundos, assim, excelentes, de rendimento top, né? E aí, o que eles perceberam, né? Que se eles bloqueassem o dinheiro e mandassem para uma conta do Banco do Brasil, do Fórum, esse dinheiro não ia render nada. Os dois iam perder, porque o rendimento do Brasil, do Banco do Brasil, a gente sabe, é aquele rendimento pífio, né? O dinheiro fica lá do conta judicial, né? O que eles fizeram? Eles fizeram um negócio processual, fizeram uma convenção processual, dizendo, olha, excelência, a gente quer que o dinheiro fique bloqueado, mas a gente escolhe como depositário o próprio fundo onde o dinheiro está. Porque lá ele vai continuar rendendo muito mais e, no final das contas, o benefício é mútuo. Então, olha que situação. A princípio, poderia se pensar só belicamente. Olha, não, eu quero que vá para a conta do judicial. Não. Veio a cooperação dizendo, olha, vamos fazer o seguinte, deixa lá, é bom para nós dois. Então, esse é só um exemplo muito mínimo de como a cooperação realmente permite essa interação e, em várias situações, fornece uma possibilidade de ganho mútuo para as partes, né? E eu não vou nem entrar no campo, né, Rita, de escolha do perito, né? Você poder escolher o perito, poder combinar os honorários com o perito, não deixar o juiz escolher. É uma mudança de paradigma, né? Muito grande. De uma atuação mais participativa mesmo das partes no processo, né? Claro. Mas outro aspecto que você aborda também muito importante, que também me chamou a atenção com essa decisão da ministra Nancy, a atividade cooperativa, ela tem que ser baseada no respeito e na confiança, né? Entre todos os sujeitos processuais, inclusive o juiz. Então, se espera que o juiz também tenha uma postura participativa na condução do feito. E você coloca no seu livro 5 deveres de cooperação do juiz: esclarecimento, consulta, prevenção, auxílio e comprometimento. Então, eu queria que você falasse em que consiste esses deveres aí na sua visão. Legal. Essa pergunta também é ótima, porque eu lembro que, eu não sei se você estava nesse evento que foi do IBDP, do concurso de tese e dissertações. Lembra desse que teve, salvo engano, foi em Minas, eu acho, Minas Gerais, em BH? Acho que foi em BH. Eu lembro que teve, mas eu lembro que eu não fui. Não lembro o motivo, mas eu lembro que eu não fui. Mas eu acompanhei. E aí eu lembro que esse meu livro ganhou o concurso de dissertação. Foi escolhida a melhor dissertação de 2017 e 2018. E o livro do Rafael Abreu, do Cirângelo, ganhou de tese, né? E na banca de doutorado, não, na banca que rolou lá no dia para poder debater, o professor Gaio Júnior, me apertou muito. Ele falou assim, Mazola, me diz uma coisa, como assim deveres de cooperação? Se o juiz não fizer, acontece o quê? Né? Lá, não é utópico, viu, Lívio? Você encomendou o livro. Grande então, Lívio, um abraço. Isso que vocês estão conversando, será que não é um processo muito utópico, né? É a nova realidade. Eu acho que o processo civil do futuro vai ter que se adaptar a essa realidade. Não, e a gente está dando exemplos aqui de negócios processuais. O que são os negócios processuais, né, Rita? Antes de responder essa pergunta, são justamente a maior expressão de cooperação do processo. Você interagir com a parte contrária e falar, olha só, a gente quer escolher o mediador, a gente quer escolher o perito, a gente quer delimitar consensualmente as questões de fato e de direito. Olha que loucura! A gente quer delimitar as questões de fato e direito, um saneamento compartilhado do juiz com as partes. Olha a quantidade de expressões do modelo colaborativo de processo que o Código prevê expressamente. Eu não estou nem dizendo de forma típica.
Né? Então, são muitas situações. Há uma releitura dessa dicotomia que sempre existiu entre publicismo e privatismo, né? E o modelo colaborativo entraria como uma terceira via aí nesse meio para realinhar um pouco e balancear os poderes do juiz, poderes das partes. Queria aqui saudar o amigo Alexandre Flecha, professor da Emerge, também grande craque do processo civil. Mas vamos lá, Grandes Rita, professores de processo. Não, a galera muito boa. Aí a participação de todos. Bom, vamos lá. Então, assim, o que eu desenvolvi, né? Basicamente, o meu marco teórico foi a obra do professor Mitidiero, né? Quando ele foi, na verdade, um clássico, aquele livro dele de cooperação, de colaboração, os modelos, né, que ele fala. Então, assim, e aí o Mitidiero, ele entende que existem 4 deveres, né? O Fred já entende que existem 3, porque para ele, eu vou explicar, o dever de auxílio não estaria incluído nesse rol de deveres do juiz. E para mim já são 5. Então é uma questão doutrinária, na verdade. O mais importante do que dar os nomes... que cada um que vai estudando o tema vai trazendo seu acréscimo, sua contribuição, né? E na verdade, Rita, eu penso assim, tudo depende do ângulo que você analisa a questão e da maneira como, da tua premissa, né? Então assim, eu acho que o mais importante de saber se são 2 deveres, são 10, é saber como deve ser o comportamento do juiz. Né? Então vamos lá. Dever de esclarecimento, né? Olívio postando aí. Então vamos lá. Dever de esclarecimento, né? São os 5 deveres que, ao meu ver, decorrem do princípio da cooperação, que está lá no artigo 6º. O que é o dever de esclarecimento do juiz? O dever de esclarecimento do juiz é ele proferir comandos claros, comandos objetivos, que não deixem dúvida, que ele diga o que ele quer. Eu acredito que a Rita, com certeza igual a mim, já passou por isso. Lembro que na vigência do código anterior, quem nunca recebeu uma inicial assim, um despacho assim, emende-se a inicial. Aí você falava, cara, emendar o quê? Você ficava assim, você lia, relia, falava, cara, qual o problema, qual o vício dessa inicial? Não tem. E aí tem uma história muito engraçada de um desembargador. Você conhece o desembargador aí do TJDF, que é o Camanho, né? Já participei até de evento com ele lá na OAB Federal. Não, legal. Ele conta uma história muito boa, que ele fala assim, ele era juiz e aí ele recebeu uma inicial monstra, assim, tipo de 200 páginas, gigante. E aí ele lembra que ele leu, aí no final ele botou assim, ele viu lá alguns vícios e botou emenda inicial. Aí deu uma semana, os advogados falaram assim, excelência, se desculpa, a gente viu o seu despacho, a gente... rodou essa petição no escritório, deu para todo mundo ler. Ninguém consegue descobrir o vício. O senhor pode ajudar a gente? Aí ele falou, não, pois não, e tal. Aí disse que quando o advogado botou a petição na mesa, não era físico, né, naquele tempo, botou a petição na mesa, ele falou, nossa, é aquela petição gigante. Tá, doutor, vou ler. Aí disse que começou a ler, e os advogados esperando. Aí no final ele olhou para os advogados e falou assim, doutores, nem eu sei. Quer dizer... Cara, nem ele lembrava qual era o vício. Aí ele falou que a partir desse dia, ele começou a colocar emenda inicial para tananã, tananã, tananã. O que a parte tinha que fazer? Né? Então, a gente tem hoje o artigo 321 do CPC que diz expressamente isso. Né? O juiz, quando for mandar emendar inicial, ele tem que indicar. E aí, o termo usado é especificamente. Ele tem que indicar especificamente o que tem que ser corrigido. Então... emendas para o quê? Para trazer o fiador, para esclarecer se o contrato social realmente está válido, para dizer se o pedido de dano moral é genérico ou é determinado. Tem que explicar. Então, o dever de esclarecimento é basicamente isso, né? Claro que a gente tem que fazer um pupurri aqui, né, Rita? A gente não tem muito tempo, então tem que fazer um pupurri disso. Já o dever de consulta, segundo, decorre muito daquela ideia de decisão surpresa dos artigos 9 e 10 do CPC. Não dá para o juiz decidir sem franquear a oitiva da parte contrária, exceção naqueles casos de tutela provisória, lá do comando monitório, mas, de regra, tem que dar a oportunidade de se ouvir o contraditório influência, né? E também não pode decidir, né? Nem mesmo de questões que ele possa conhecer de ofício sem dar o direito da outra parte se manifestar, a famosa decisão surpresa. E aí, no plano prático do processo, né, eu te dou um exemplo assim, que acontece rotineiramente. Quando está em cumprimento de sentença, né, isso é assim, direto que acontece. Está lá, o artigo 916, parágrafo 7º, diz que não cabe aquele parcelamento legal em cumprimento de sentença, só em execução. Aquela possibilidade de pagar 30%
e parcelar em 6 vezes, né? Alguns juízes, de algum modo, eles veem em cumprimento de sentença na hora que o réu fala assim, excelência, eu quero pagar 30% agora e parcelar em 6 vezes. Ele vai, sabe o que ele faz? Defere de plano contra o artigo 916.7, ou outros deferem ou indeferem de plano sem ouvir. É óbvio que, nesse caso, ele deveria abrir vista para saber se o credor concorda ou discorda, né, daquele requerimento. Então, só um exemplo assim, de que deve se ouvir sempre antes de decidir. Tá? Essa é a regra, daí é o dever de consulta. Já o dever de prevenção perpassa muito por aquela ideia do juiz permitir que vícios sejam sanados. Né? E o código e aí traz a reboque a ideia de primazia de mérito, né? No artigo 4º, é muito assim, o código é um mar de saneabilidade. São vários dispositivos do código que permitem, por exemplo, o 139 lá, inciso 9º, o 932, parágrafo único, 1029, parágrafo 3º, 317, 1007, são vários dispositivos que permitem assim, tá faltando uma cópia, o juiz intima, tá faltando aquilo, o juiz tem que dar prazo. Não sendo vício grave, tem que intimar a parte para poder complementar. Então, essa é a ideia de prevenção. Então, a ideia de prevenção é o juiz permitir sanar esses vícios e, ao mesmo tempo, Rita, dar uns alertas. O juiz pode muito bem chegar e falar assim, olha, advirto à parte que esse tipo de conduta flerta com a má-fé ou com ato atentatório, então advirto que eu não vou admitir esse tipo de conduta. E se repetisse isso, ele já deu o recado, já avisou. Então, o dever de prevenção passa por um pouco disso. O dever de auxílio, e aí entra na discussão que o professor Fred diz que, na visão dele, não seria um dever, e Mitidiero, por outro lado, entende que sim, perpassa também por aquela ideia de que o juiz tem que ajudar a remover eventuais obstáculos impeditivos, principalmente ligados à produção da prova. Né? Então, ou seja, a parte não consegue um documento, sei lá, foi numa repartição pública, não conseguiu, precisa ser oficiada a repartição. Quem que vai ajudar ele? É o juiz que tem que mandar vir a prova. Né? Então, assim, eu tive um caso que é muito emblemático sobre essa ideia do dever de auxílio, que era também uma briga de marido e mulher e tal, e descobriu-se que o marido estava escoando todos os bens dele para a empresa, do qual ele era sócio. E aí a esposa foi lá assim, empresa, por favor, me dá aí o extrato da conta para eu provar que esses bens são meus, eu tenho parte desses bens. Então, é óbvio que a empresa não deu. Né? Então, precisava de quê? De uma juíza, de um juiz, para poder falar, olha, você tem que abrir esses valores. Então, o dever de auxílio, para mim, passa, sim, por uma ideia de cooperação. Não acho que o juiz seja imparcial ao fazer isso, porque muitas vezes só ele pode viabilizar a própria prova que se quer, né? Ou acesso à prova que se quer. Né? Então, é um pouco isso. Né? E, por fim, Rita, o último dever, que aí realmente foi uma criação minha nessa dissertação, que é o dever de comprometimento. Né? O dever de comprometimento... Concordo, viu, Lívio? Concordo. O que ele falou? Não vi. É profundo aí, profundo, é bem profundo. É uma mudança cultural, uma mudança de mentalidade que vai depender, sem dúvida nenhuma, do lastro humanístico, do caráter intelectual, claro, dos participantes do processo. Tem toda a razão. E aí, Rita, o último dever, que é o dever de comprometimento, que foi a ideia que eu desenvolvi, o que eu pensei? Cara, o juiz não pode se limitar a dar o expediente, a cumprir os prazos regulares, enfim, agir de modo trivial. Né? Ele tem que se dedicar de algum modo, se engajar de algum modo naquele processo, que ele possa extrair, das entrelinhas alguma coisa importante, ou perceber que há uma possibilidade de composição. E eu vou te dar um exemplo também concreto de um caso real, que foi o seguinte. Né? A gente sabe que lá pelo artigo 313, né, que diz da suspensão do processo, que o prazo máximo de suspensão do processo para acordo, tentativa de acordo, são 6 meses. Né? Eu tive um caso em que as partes ficaram negociando, era um caso super complexo, e o tempo foi passando e a gente foi peticionando, ambas as partes. Excelência, olha, a gente está avançando e tal. Se você ler esse artigo do Código, ele diz o seguinte: passado esse prazo, 6 meses, o juiz dará impreterivelmente ou imediatamente uma expressão do tipo andamento ao processo. O processo estava concluído para a sentença. Tá? O que aconteceu? E aí a gente foi negociando, passou o prazo de 6 meses. Passou. O que o juiz não comprometido com a causa faria? Passou 6 meses,
o artigo manda eu sentenciar, eu vou sentenciar. O que ele ia fazer? Uma decisão adjudicada, possivelmente ia desagradar os dois, né? Não ia resolver... Gerar recurso, não, ele poderia resolver a ação, mas ele não ia pacificar o conflito. Certamente ele não ia chegar ao melhor cenário que as partes poderiam juntas, né, com o DNA delas, co-construir a solução, né? E aí, olha que interessante que o juiz fez, né? Ao meu ver, um exemplo de comprometimento. Ele falou, olha, embora tenha se esgotado o prazo previsto no Código, eu vislumbro que há uma concreta possibilidade de composição. Porém, o processo não pode continuar eternamente. Intime-se as partes para uma audiência especial, onde será conferida uma derradeira oportunidade de tentativa de solução. Não havendo processo, darei prosseguimento ao caso. Então, veja, ele ignorou ali, vamos dizer assim, no bom sentido, um limite normativo em prol de quê? De uma norma fundamental, que está lá no artigo 3º. O juiz deve estimular a qualquer momento a autocomposição. Se ele percebeu isso... Está no 139 também. Também, no inciso 5, né? Então, assim, é exatamente isso. Então, é no RDR. É na hora que tem um RDR no tribunal, o relator propõe um calendário do RDR. Olha, o RDR vai ser assim, esse vai ser o recurso escolhido porque a matéria tem mais representatividade, eu vou dar prazo de X, vai ter uma audiência pública. Ele não precisa fazer isso, né? Mas um juiz comprometido, ele faz esse plus, ele vai além. Então, a minha ideia do comprometimento é um pouco isso, assim, aquele juiz que pensa um pouco além do óbvio, do trivial, visando maximizar o resultado do processo. Por isso que nós não vamos poder ser substituídos por máquinas, né, Mazola? Está tudo combinando aqui. Não, e essa história das máquinas, né, do juiz, como que vai ser a atuação das partes e do juiz no futuro? Vai ser justamente isso, é esse o grande diferencial humano, né? É isso que a gente vai ter que trazer para o processo, esse diferencial humano. Não, e eu fico pensando... Não, só um parêntese. Eu fico pensando, você tocou nesse ponto que é interessante, da inteligência artificial, dos robôs e tal. Eu fico pensando só o seguinte, você já imaginou a quantidade de conceitos jurídicos indeterminados que existem no CPC? Por exemplo, duração razoável, boa-fé, fora cláusulas gerais também. Como é que o robô interpreta boa-fé? Como é que o robô interpreta se a parte agiu de modo... Ele vai sendo alimentado por decisões, enfim, por processos que vão tratar dos temas, mas aí o acerto, né, naquele caso concreto vai ser muito complicado, né? Vai ser muito complicado. Por isso que a gente fez um evento recentemente sobre tecnologia e a gente falou muito sobre isso também, de que o juiz vai estar tendo sempre que monitorar, né, aquilo que vai ser trazido na inteligência artificial. Assim, né? Eu até acho, Rita, que em alguns temas... Tem para auxiliar. Eu acho que alguns temas, os robôs, de modo geral, até os algoritmos, né, assim, que vão desenvolver minutas, vamos falar abertamente, eu acho que vem para ajudar. E aí, por exemplo, você pega a gratuidade de justiça. Talvez consigam se fazer parâmetros para decisões pré-formatadas em determinados valores de gratuidade. Mas veja, você pode achar que, às vezes, um valor, vamos botar assim, 10 salários mínimos, né? O valor de 10 salários mínimos fosse um limite para uma gratuidade. Mas, às vezes, a pessoa que ganha mais do que 10 salários mínimos, ela usa para comprar remédio. Então, assim, se você for deixar na mão do robô e ele falar, olha, eu gasto 15 mil por mês de remédio, então, assim, você tem uma distorção. Então, é óbvio que, como você bem colocou, o juiz vai ter sempre que fazer essa revisão, tem sempre que fazer esse acompanhamento e saber se realmente aquele padrão decisório se amolda na hipótese concreta, né? E esse é um trabalho efetivamente humano, né? Efetivamente humano. Eu queria puxar o gancho dos negócios jurídicos processuais, que é um tema também que eu tenho estudado bastante, que o novo Código de Processo Civil, além de ampliar, né, os negócios jurídicos processuais típicos, ele trouxe a cláusula geral de negociação no artigo 190, possibilitando as partes a realizar esses acordos procedimentais, né, o poder de modelar o procedimento e adequar as peculiaridades
peculiaridades da causa, que acho que esse tema também está intrinsecamente ligado com a cooperação, né? Porque as partes também, ao negociar, ao realizar os negócios jurídicos processuais, têm que agir com boa fé, né? Com esse dever aí de colaboração. E hoje está se adotando até uma ideia mais ampla ainda da flexibilização processual, né? Que não se limita só à possibilidade das partes definirem os rumos internos do procedimento, mas também a possibilidade de fazer a adaptabilidade do próprio procedimento, usando técnicas processuais adequadas, trazendo técnicas processuais de outros procedimentos, né, para aquele procedimento específico adotado naquele processo, privilegiando, então, a autonomia das partes. E você falou, né, dessa superação da problemática, né, da dicotomia entre publicismo e privatismo no processo, demonstrando a compatibilidade entre o publicismo e as convenções processuais. Isso também o Antônio do Passo Cabral trata muito bem na tese de livre docência dele, no livro Convenções Processuais. Excelente. Então, é uma temática aí que vem sido abordada, estudada por grandes estudiosos do direito. Eu tenho certeza que é o direito processual contemporâneo. Então, e a gente tem, né, alguns exemplos mesmo de colaboração efetiva nos negócios jurídicos processuais que você traz no seu livro. Eu queria que você citasse alguns exemplos aqui para a gente. Não, maravilha, Rita. E você sabe, né, que eu acho que o boom, né, dos negócios, de modo geral, foi justamente com essa positivação dessa cláusula geral, que é o 190, né, aliado ao artigo 6º, obviamente, do CPC. Mas se a gente for dar um passinho atrás, desde o CPC, sei lá, de 39, já existiam convenções processuais. Lá o juiz poderia... As convenções típicas, né? Não, eu não vou nem falar de cláusula de eleição de foro, que sempre existiu, mas no CPC de 30... na ação de desquite, as partes podiam escolher o juiz que queriam. Havia todo um drama, porque quem que vai examinar e podia se escolher. Então, assim, a concepção das convenções processuais, ela, por si só, não é nova. O que é novo, eu acho que esse é o ponto, é essa cláusula geral que permite você, nos casos que admitam autocomposição, né, e havendo partes plenamente capazes, você customizar o procedimento e negociar sobre ônus, poderes, deveres. E aí o código traz vários típicos e vários atípicos, né? Os típicos, Rita, a gente não tem dúvida nenhuma que a cooperação é a grande mola mestra, né? Porque você pensa, como é que a gente vai escolher um perito junto se você não concorda, se a gente não chega a um denominador comum? É impossível. É impossível. Outro dia eu fiz um negócio processual com um colega, olha que interessante, eu trabalho muito na área de propriedade intelectual, de marcas e patentes, né? E nessas ações, normalmente são ações muito complexas, que cada parte junta, assim, 3, 4, 5 pareceres técnicos, né? Não de peritos, mas de doutrina, de especialistas na área, né? E gasta-se muito, muito, muito dinheiro, Rita. É muito dinheiro que se gasta em pareceres de assistente técnico, né? E aí o que a gente combinou? Eu e o advogado da outra parte, que o processo estava se desenhando e ia começar. A gente falou assim, cara, vamos fazer uma coisa? Vamos dizer que não vai ter, na perícia, na futura perícia, não vai ter assistente técnico? Ninguém vai ter assistente técnico. O perito vai falar, a gente vai se manifestar, mas não vamos botar assistente técnico. Se eu botar 13, eu vou botar 4. Se eu botar 4, você vai botar 8. Se eu botar 8, você vai botar 9. E a gente acaba fazendo um final. Aí ele falou, não, ótimo. Eu falei, vamos fazer o seguinte também, vamos sugerir, em vez de uma prova pericial, uma prova técnica simplificada, porque a gente não precisa de uma perícia nesse caso, a gente só precisa de um esclarecimento pontual. E aí você começa a desenhar
o futuro procedimento dessa ação judicial. Então, aquilo que a lei impõe, você derroga, vamos dizer assim, à luz de uma convenção processual em que a grande viga mestra, ou seja, a mola propulsora das convenções é a cooperação. Porque se você não tiver a cooperação, você não chega a lugar nenhum. Mais recentemente também, e aí eu acho que esse tema é fascinante, o Cabral realmente toca muito bem assim, nesse ponto. Aliás, o Pedro Nogueira, o Diogo Rezende, todos que já escreveram, né, sobre esse tema. Olha que interessante. Gajardoni. Vários, Olha que interessante, saudar o nosso professor também, José Roberto Melo Porto, grande defensor público. Olha que interessante. Outro dia eu fiz uma convenção processual com um colega lá, um adversário, né, um advogado. A gente fez um pacto de não petendo premial. Né? Eu vou te explicar como é que foi isso. Né? A empresa dele, tá, o cliente dele, estava ameaçando de processar a minha empresa. E a minha empresa estava participando de uma licitação. Minha empresa não, tá? A empresa da qual eu represento. Até porque advogado não tem. Meu cliente. E aí, assim, para o meu cliente que estava participando de uma licitação, era muito ruim se fosse deflagrado uma ação judicial alegando um suposto não pagamento. Isso poderia cair na imprensa e, de algum modo, repercutir negativamente, né, nesse processo licitatório. O que a gente combinou? Né, empresas com muito dinheiro e tal, a gente combinou o seguinte: vamos fazer um combinado? A gente vai fazer uma convenção processual premial, que é o quê? Você se compromete a não me processar nos próximos 3 meses. E, em troca, eu pago as custas da inicial. Independentemente se eu ganhar a futura ação ou não, eu pago as custas da distribuição. E, às vezes, é 30 mil. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a taxa máxima é 40 mil. Né? Então, assim, a gente combinou isso. Falou assim: você não me processa. Se você não me processar, eu te pago 40 mil reais. Você pode combinar isso. Isso é um pacto de não petendo de natureza premial. Ele não ficou obrigado, mas se ele respeitasse, eu pagava. E ele respeitou. Então, esse é só um exemplo de como o céu é o limite, Rita. Sabe? A Lei da Liberdade Econômica traz para vocês, para a PGFN, expressamente a possibilidade de negócios jurídicos processuais. Sim. Então, assim, eu imagino que em contratos vocês já estejam, os órgãos públicos, de modo geral, já estão inserindo. Nós, advogados privados... Já estão sendo realizados muitos negócios jurídicos processuais. Muitos. E só para você ter ideia, as empresas, né, estão contratando os advogados hoje para quê? Para mudar. Imagina uma situação de franquia, tá? Que tem várias lojas, um franqueador tem várias lojas no Brasil inteiro, tem um padrão, né? Eles já estão contratando os advogados para mudar os contratos de franquia, para colocar nos contratos de franquia 2 páginas só de negócios processuais. Para já prevenir como que vai fazer se houver algum litígio. Tudo que dá problema, que a gente sabe que dá problema, é antecipar e arrumar um outro jeito de minimizar aqueles impactos negativos ou abreviar processo, abreviar fases do processo, já poder pré-regular algumas situações. Então, isso é muito interessante. Hoje o advogado do consultivo e do contencioso tem que trabalhar junto, né? Tem que trabalhar junto. Até comentei isso em outra live. Tem tanto assunto que eu queria tratar com você, mas eu não quero deixar de falar algo que é realmente bem peculiar do seu livro. Que você traz... que a cooperação, né, tem que permear todo o processo e que em determinadas situações a postura anticooperativa pode ser invocada como fundamento autônomo de impugnação, na condição de argumento autossuficiente e independente. E isso se aplica, inclusive, à ação rescisória, que eu li um artigo que você publicou no Conjur também. Então, você traz vários exemplos aí de que a atitude anticooperativa ela pode ser invocada como fundamento autônomo de impugnação. E isso acho que responde até algumas indagações aí que o pessoal tem trazido, né? Então, como que vai coibir, né, a atitude anticooperativa? Então, isso que eu achei legal. Você traz aí uma possibilidade das partes coibirem essa atitude cooperativa, né? Invocar como fundamento autônomo de impugnação. Tanto a atitude anticooperativa da parte adversária, como do próprio juiz. Não, e esse ponto, eu lembro bem, estava na banca de mestrado, era o PCzão, PCPC, né? Era o Dala, que era o meu orientador, e a Tereza, a Didi, né? E a Tereza jogou... A nossa querida, a nossa querida, a nossa mita Tereza, né?
E aí a Tereza falou assim, mas olha, eu fiquei muito intrigada com essa ideia, que eu achei muito boa, essa ideia de cooperação como fundamento autônomo de impugnação. Você pode me dar um exemplo? Eu falei, claro, Tereza. E aí a gente estava já no... Mais de um, né, Mazola? Vários. Não, vários. Mas assim, vamos para a gente ficar no tema, não abrir muito da live, saudar o Rodrigo Torres também, grande arbitralista, sócio, meu sócio. Abraço, Rodrigo. Então, Rita, vamos pegar o exemplo desse dos 6 meses, tá? Que o prazo teria passado e o juiz poderia sentenciar. Se você revirar o código de cabeça para baixo, você não vai achar nenhum artigo que diga assim, o juiz errou. O juiz errou. Por quê? Ele olhou e falou, 6 meses passou, o artigo fala, se passar 6 meses de suspensão, eu tenho que dar seguimento, eu dei seguimento e sentenciei. Mas olha que interessante. Será que ele agiu realmente de forma cooperativa? Quando estava clara a intenção das partes em celebrar esse acordo e havia manifestações concretas do acordo? Então, será que nesse caso eu não poderia alegar a violação da cooperação como um fundamento autônomo, ou seja, ele é autossuficiente, sozinho, ele ser a base do meu recurso para poder atacar, pedir a invalidação da decisão do juiz? Me parece que sim. Me parece que sim, porque o juiz que é comprometido com a causa e percebe isso, ou seja, que há a possibilidade, ele deve respeitar, por força até pelo artigo 3º das normas fundamentais, né? Então, e aí, aonde eu chego com isso? Você imagina, ação rescisória, 966, né? Tá lá, tá escrito que cabe a ação rescisória contra normas. Sim, né? Normas jurídicas. E os princípios são o quê? Né? Dentro do guarda-chuva de normas tem o quê? Princípios e regras. Então, se a gente entende que a cooperação é um princípio, consequentemente eu consigo dar esse passo além. Então, cabe ação rescisória em caso em que houver violação do princípio da cooperação. Esse inciso ampliou muito, né, o cabimento da rescisória. Esse inciso agora ficou enorme, né? E a gente consegue ter muitas discussões sobre isso. Então, assim, em resumo mesmo, essa é a ideia, é mostrar que em muitas situações, eu falo um pouco disso no livro, você pode usar sozinha a cooperação como a base da sua tese recursal ou a base da sua ação rescisória, porque ela seria um argumento autossuficiente e autônomo capaz de justificar uma impugnação da decisão judicial, do pronunciamento judicial. Espero que a gente não precise da rescisória, mas se precisar, né? Perfeito. Teu livro traz bastante embasamento para isso. Outra coisa que eu queria comentar também, diante dessa situação toda que a gente está vivendo nessa pandemia, né? A gente tem visto que essa postura colaborativa, ela, né, potencializou ainda, né? Tem a importância, então, cresceu na mesma dimensão do isolamento, das consequências econômicas e que estão tendo aí todas as consequências, né, no direito administrativo, no direito na área civil, na área de saúde, tantas consequências que tem trazido tudo isso, né? E com certeza você está acompanhando que quando as partes agem, né, de forma colaborativa, trazendo a correta exposição dos fatos, né, sendo verdadeira na defesa dos seus direitos, isso tem sido, assim, fundamental, né? O papel dos advogados, de um modo geral, e também o papel dos juízes. Tem tido decisões judiciais muito interessantes baseadas na cooperação. Eu queria que você trouxesse aí alguns exemplos, porque também mostra o quão importante a gente evoluir para essa mudança de paradigma, né? O quanto isso... Porque essa pandemia ainda vai trazer muita repercussão, ainda vai vir, né, uma avalanche ainda, né, de excesso de judicialização. Então, a gente precisa estar preparado com essa nova visão para evitar que esses litígios fiquem aí, né, se estendendo por anos e anos no judiciário, trazendo mais, né, abarrotamento, mais aí congestionamento dos processos no judiciário. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Rita, antes de terminar a nossa live. Eu vou até ser breve para a gente não atropelar o tempo. Realmente você tocou num ponto muito sensível, né? Porque no momento que a gente vive de crise, no momento de pandemia, eu acho que a cooperação, de um modo geral, ela vem para irradiar
né? Vamos dizer assim, uma ideia de que, gente, se vocês não colaborarem, a coisa para, né? E eu não estou falando só da parte com o juiz, do juiz com a parte, em tudo, né? Eu não sei se você viu recentemente, tem vários juízes Brasil afora que eles estão autorizando que o próprio autor, a parte autora, poste nos Correios o mandado de citação do réu. Sim. Por quê? Porque não tem oficial de justiça, eles não têm braço para poder... Não tem braço. Não está funcionando. Então, se você não tiver uma cooperação, ok, o autor não é obrigado, tá bom. Não é função minha, né? Aquele negócio... Sim, ele não está transferindo sob pena de multa, não é isso. Mas ele está dizendo, olha, cara... Pedindo ajuda. Me ajuda, entendeu? Então, assim, esse é um exemplo que eu vejo claramente. Agora, um que me chamou muita atenção mesmo, e eu achei genial a conduta desse juiz, foi gênio. O que acontecia? Os juizados especiais, né? E é aquele universo de processos, milhares de processos contra os chamados litigantes repetitivos, né? E um desses litigantes repetitivos não tinha um cadastro, aquele cadastro lá do 196, do cadastramento eletrônico que o CPC prevê, né, desde sempre, e que poucas pessoas à época tinham feito e tal. E aí, o que aconteceu agora? Tutelas, né? Então, por exemplo, não vou dar o nome da empresa, mas precisava cumprir uma determinada medida contra lá uma questão, uma retificação lá de plano e tal. Não tinha oficial de justiça para cumprir. Não tinha. Então, as tutelas estavam emperradas para sair. E até a área de risco, alguma coisa assim e tal. O que o juiz fez? Ele falou, porra, cara, essa empresa não fez o cadastro eletrônico ainda, isso é absurdo. Porque se tivesse o cadastro, eu faria a intimação eletrônica, né? O que ele fez? Ele pegou lá... Tem muitas empresas que não fizeram ainda. Sim. E aí, o que ele fez? Ele pegou o acervo dele lá de, sei lá, 7 mil processos, que devia ter umas 500 ações contra essa empresa, e viu qual dessas ações, dessas 500 ações, já tinha advogados constituídos, né? E aí, o que ele fez? Ele deu um despacho nessa ação que já tinha advogado constituído, dizendo o seguinte: intime-se a ré para regularizar o cadastro eletrônico em 48 horas, sob pena de multa lá de 5 mil reais. Por quê? O cadastro eletrônico, ele é único. Na hora que essa empresa foi intimada em uma outra ação para fazer o cadastro eletrônico, ele usou já o e-mail que foi cadastrado para todas as outras tutelas e passou a só intimar eletronicamente por e-mail. Então, olha que sacada... Hiper proativo. Não, olha que sacada do cara. Ele falou, pô, eu vou intimar advogado que já está constituído, vou mandar fazer o cadastro que é obrigado, a lei prevê a obrigação, e depois eu pego esse cadastro e já intimo eletronicamente para as outras ações. Então, assim, isso também perpassa um pouco pela cooperação, porque se você faz o cadastramento eletrônico, total, você ajuda, até facilita a sua intimação. E aí você pode pensar num caso de reconvenção. Nem sempre é autor e réu. Então, se eu tenho um cadastro eletrônico, eu permito para os dois lados intimações eletrônicas e tal. O processo não para, né? Eu acho que é um pouco disso, assim, que a gente tem que mudar essa... E eu vou dizer, Rita, as pessoas falam mudança de cultura. Eu já dou um passo atrás, porque eu acho que a cultura é um pouco o reflexo do todo. Eu acho que a mudança é aqui, em cada um. É uma mudança de mentalidade. É de pouquinho em pouquinho. Eu mesmo agora, nessa pandemia, eu tive clientes que chegaram para mim e falaram, mas eu quero processar o shopping porque minha loja não está vendendo nada. Eu falei, calma, acabou de abrir a loja, o shopping acabou de abrir. Eu não vou entrar com essa ação judicial. Eu não vou entrar, porque a gente não tem nenhum aquela consciência que todo mundo sofreu, né? Que tá todo mundo no mesmo barco. Entendeu? E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos guardar esse mês, vamos notificar, vamos analisar, vamos ver e depois a gente decide. Eu acho que o papel do advogado também, eu acho que tanto o público, o gestor, quanto o privado, é saber o seguinte, é botar um filtro, né, Rita? Botar um filtro, o cliente chega esbaforido, eu quero fazer... Calma, respira. Sabe, a gente tem aqui uma caixa de ferramentas. A gente pode ir para mediação, a gente pode ir para conciliação, a gente pode ir para arbitragem, a gente pode ir para ação judicial. Agora, calma. É um momento de crise, é um momento que a gente precisa dialogar, é um momento que o acordo é melhor para todo mundo. Né? E um detalhe, Rita. Acordos com base na cooperação estão sendo alcançados que nenhum juiz do mundo iria conseguir traçar esses escalonamentos ou essas regrinhas que são feitas. Tem gente empurrando para frente, dividindo, parcelando, reduzindo.
como é que o juiz... Eu fico assim, eu fico me perguntando, eu tenho alguns colegas magistrados que eles falam, mas olha, às vezes a gente tem aqui ações de família e a discussão é aonde o filho, em qual colégio o filho vai estudar. Se é no colégio A ou no colégio B. Se os pais não conseguem definir, como é que eu, juiz, vou definir isso, cara? Cara, isso é muito sério, assim. Olha um exemplo aí de cooperação e ação de família. Esses exemplos de litigiosidade aí, em processos de separação, de guarda de filho, realmente, a Cláudia também trata muito desse tema. Mandar um beijo aqui para a Cris. Se as partes não entrarem no acordo, fica complicado, hein? Rita, mandar um beijo para a Cristiane, que entrou aqui agora. A Cristiane entrou. Ela é uma querida. A gente esteve junto no evento do professor Greco lá no Rio. Foi incrível. Cris, um beijo. Faz um super trabalho aí na Escola da Gil do Rio. A Cris é fera. A Cris é super dinâmica, Eu te interrompi, você estava falando, você estava terminando de falar. Né? Não, eu só dei um beijo para a Cris mesmo. Então tá bom. Mas olha, você acredita que já está acabando o nosso tempo? Cara, é muito rápido, Rita, impressionante. Muito rápido, falta 2 minutos. Eu queria assim, dizer que foi muito legal fazer essa live com você. Tantos temas que você aborda com profundidade aí no seu livro, Tutela Jurisdicional Colaborativa. Um tema que a gente tem assim muito para evoluir. Eu acho que a gente já evoluiu bastante, né? Mas é um tema que a gente ainda tem muito para evoluir, para discutir. E eu acho que esses bate-papos aí contribuem, né, para a nossa reflexão, para a gente ampliar os horizontes, né? E ver como esse princípio aí da colaboração está permeando todo o processo civil contemporâneo, né? Podendo servir até de argumento, né, autônomo para impugnação, né? Então, assim, tem um potencial gigante aí. Se as partes também tiverem absorvido essa cultura, isso vai auxiliar muito na redução da litigiosidade e a trazer uma solução que traga mais pacificação social, né? E que seja uma solução mais construída, mesmo no modelo adversarial, né, Mazola? Mesmo no processo adversarial, porque as pessoas falam muito hoje de meio adequado de resolução de conflitos, mas nem sempre é possível se chegar, né, a uma solução 100% consensual, né? Então, nem sempre se consegue resolver tudo através de uma mediação, de uma conciliação, sendo necessário ir para o processo judicial. Mas que dentro do processo judicial, essa nova postura, né, dialógica, colaborativa, vai trazer resultados muito mais efetivos. Nós vamos, assim, evoluir muito aí na área de processo civil. Queria agradecer muito a sua participação, a sua disposição e deixar aí para você as palavras finais. Muito obrigada. Legal, obrigada Rita. A todos que participaram. Olha, Rita, realmente reiterar o agradecimento pelo convite, parabenizar mais uma vez o seu trabalho frente à Escola da AGU. Você é uma incansável, você é uma mentora, está sempre desenvolvendo ideias, projetos e tal. Realmente eu te admiro, sabe? Continue assim. Obrigada, Lívio. A gente tinha muito mais coisa para falar. Eu defendo, por exemplo, que antes do processo, o advogado que tenta o acordo, que busca, enfim, a composição, esse tempo dele, esse tempo que ele perdeu, deve ser valorado pelo juiz, né, no momento de fixar os honorários sucumbenciais. O artigo 85 fala tempo dedicado à causa. Esse tempo também é o pré-processual e a cooperação é isso. Enfim, a gente tinha muita coisa para falar, mas realmente o tempo é curto. Deixar um beijo para todo mundo aí, Natália, Lívio, enfim, Cris, Rita, Marco Rodrigues, também. Grande Marco, Fabi, minha esposa. Cara, então assim, agradeço. Fabi, um beijo, Fabi. Foi seu aniversário também. Beijo foi dia 4 de julho. Rita, então, de novo, muito obrigado. E a próxima vez eu vou te convidar para uma live na ESA. Você vai ser minha convidada. Obrigada, querido. Tá bom? A gente continua a nossa conversa, então. Vai ser um bate-papo, hein? Vamos. A gente vai continuar essa conversa que vai render. Com certeza, tá? Obrigada. Obrigado, se cuida. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Bom final de semana para todo mundo aí. Também, igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.